Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, olha só o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus contém a verdade. As escrituras contêm a verdade. E o que a escritura diz, né? Paulo nos diz assim, ó. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas 1, a partir do verso 8. Olha quão forte é isso. Olha quão forte. Você que é pregador, você que é pastor, olha só. Mas, ainda que nós mesmos, os apóstolos, né, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho ensinado, seja maldito. Assim como já vos dissemos agora de novo, também vou-lo digo, se alguém anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito. Entendeu? Então, por exemplo, eu não vou ler aqui todo o contexto aqui para você, né? Mas se você ler, como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, depois, principalmente quando você chegar ali na parte do Novo Testamento, você entender a questão do evangelho, né? A partir de Cristo, da nova aliança, e você vê como era o procedimento, por exemplo, tanto nos evangelhos quanto no livro de Atos, que é a transição ali da igreja, né? Da igreja primitiva, você vai ver como era o procedimento, como era o ensino, né, da palavra. Né? Os apóstolos, eles pregavam arrependimento de pecados, eles pregavam que Cristo era o Senhor, que Cristo ressuscitou, Cristo é o Filho de Deus, ele morreu e ressuscitou, ele subiu aos céus, ele está à direita do Pai, se cumprindo o Salmo 110. Né? Eles pregavam que você deveria andar em santificação, que você deveria viver pela fé. Né? Isso está repleto aqui nas epístolas, isso está repleto em Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos de Cristo, nas próprias palavras do nosso Senhor e Salvador. Né? Então esse era o Evangelho, basicamente. Né? Você tem que ler, você tem que estudar para você entender. Aí Paulo diz, com toda clareza, inspirado pelo Espírito de Deus, que quem pregar algo diferente disso é maldito. Então o que eu quero dizer com isso? Quando alguém prega, né, sendo que você estudando a palavra, você vai entender a questão do dízimo, que não era dinheiro, era alimento, né, e você fazer era alimento para os levitas, que era entregue, lá as 11 tribos que entregavam para os levitas, para os sacerdotes, e eles tinham que dividir com os necessitados, né, isso era alimento. Quando você, nem por exemplo, o catolicismo instituiu isso lá pelo quarto, quinto século, a questão do dízimo em dinheiro, que já foi errado fazer isso, né? Porque isso não fazia parte do evangelho. Em Atos eram dadas ofertas, né? Nas epístolas de Paulo ele sempre fala das ofertas, mas não fala de dízimo, porque o dízimo era alimento, e era para os sacerdotes, que eram sacerdotes homens, que não trabalhavam na plantação. Na Nova Aliança nós temos um sumo sacerdote, segundo você vai estudar a carta aos Hebreus, o sumo sacerdote, que é Cristo, que ele não é um homem terreno, ele além de se fazer homem, ele é Deus, né? Ele é celeste também, então ele está no céu, então ele não depende do nosso dízimo. Então se ele não depende do nosso dízimo, na Nova Aliança você vai ver os ensinamentos de Paulo, de Pedro, enfim, em Atos, que eram ofertas voluntárias, contribuições para ajudar uns aos outros. Então se você pegar, por exemplo, o dízimo e determinar que aquilo, se a pessoa não der 10% de dinheiro do salário dela, do que ela recebe, ela vai para o inferno, você está sendo anátema, porque você está ensinando um evangelho, um outro evangelho. Né? Se você ensina que aquela pessoa, se ela sair daquela denominação onde ela está frequentando, e só por ela sair daquele local,
o diabo vai pegar ela vai ser condenada, ela perdeu sua salvação, ela esfriou na fé, né? Você está sendo anátema, você está sendo maldito, porque você está colocando a comunhão com Deus, de uma pessoa com Deus, você está diminuindo a comunhão com Deus para como se fosse somente dentro de um lugar de 4 paredes, um teto e uma placa, entendeu? Sendo que Jesus disse que crede, mulher, ele disse para a mulher samaritana, crede que nem no templo, nem no monte, mas que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade, porque o Pai é espírito, porque Deus é espírito, e a Ele importa que os que o adorem em espírito e verdade, não importa o lugar. Né? A palavra diz assim: o céu é o meu trono, a terra é o chão dos meus pés, que casa me construiríamos? Né? Você acha que Jesus, ele diz lá em Mateus 6, né, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu Pai em secreto. Você acha que Deus se limita a um lugar que, se você não frequentar aquele lugar ali, você vai para o inferno? Deus não quer saber de você porque você não quer se associar a um lugar, que você não quer dar dízimo para aquele lugar? Você acha que é isso que a palavra está dizendo? Isso é um outro evangelho. Né? Não estou dizendo que você não possa dar dízimo em dinheiro. Pode, é o seu dinheiro. Né? Agora, o problema é aqueles pregadores que ensinam que se você não dá, você está roubando a Deus, você vai ser condenado. Isso é mentira. Eu já preguei aqui, já ensinei a palavra sobre o dízimo. Detalhes, provando o que é o dízimo na Bíblia. Né? E não é esse dízimo de 3 versículos isolados que pegam aí para pedir dinheiro, que se a pessoa não der, está roubando a Deus. Isso é mentira. No contexto ali do dízimo ali, o roubar a Deus é porque os sacerdotes, eles não estavam compartilhando com os necessitados. Aí Deus dizia: vocês estão roubando de mim, porque eles, os necessitados, estão precisando, vocês não estão compartilhando, vocês estão roubando de mim. Então aí eles vêm e pegam 3 versículos isolados fora de contexto para dizer que se você não dá 10% do seu salário, você vai estar roubando a Deus. Isso é maldição. Isso é um evangelho anátema. Entendeu? Então, você veja, Paulo deixa muito claro: quem prega um evangelho diferente é anátema, é maldito, né? Porque o evangelho é um só, né? Então você vê também, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 6. Então você já começa por aqui, ó, já começa por Gálatas 1. Aquele que prega o evangelho diferente do que nós temos ensinado é maldito. Ok? O camarada vem, quem não dá o dízimo tá roubando a Deus. Ah, se você sair desse lugar, o diabo vai te pegar. Ah, porque você tem que acender vela e ter uma imagem de escultura, se ajoelhar a ela, você tem que acender a vela porque aquilo ali é o teu intercessor. Isso é um evangelho anátema. É um evangelho maldito. Isso não está na Escritura. Isso é tradição. Tradição de homem, má interpretação. Entendeu? Não caia nisso. Não caia nisso. Olha só o que Paulo diz a Timóteo na primeira carta que ele envia para Timóteo, no capítulo 6. Né? Olha só. Muitos dizem, tem pregadores, né, da linha neopentecostal, que vai dizer o quê? Que se você é pobre, Deus não está com você. Uma das provas que Deus não está contigo é que você não tem dinheiro. Só que olha que interessante isso que a palavra de Deus ensina. Paulo diz assim para Timóteo: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo o Evangelho ou a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidando, esses homens, o quê? Cuidando que o evangelho ou a piedade, que o evangelho seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Lembra quando Jesus chegou em Jerusalém e tinha um monte de comerciantes no pátio do templo ali? E Jesus chutou todo mundo: sai daqui, porque aqui está escrito que aqui será casa de oração.
Lembra? É mais ou menos assim. Você vê que hoje em dia muitos estão fazendo o quê? Sem as pessoas notarem, né? Estão fazendo comércio do Evangelho. Olha só. Se alguém ensina alguma doutrina que não se conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe. Aí lá embaixo vai dizer assim, ó, cuidando que o Evangelho, ou a piedade, né, que o Evangelho seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Palavra de Deus inspirado pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo a Timóteo. Ok? Você vê que a Bíblia já denuncia os falsos mestres de hoje. A Bíblia, escrita há 2000 anos, já denuncia os falsos mestres de hoje. Os gananciosos, né? Os corruptos da fé. Então você vê que aqui já estava profetizando, Paulo já estava profetizando que muitos fariam do Evangelho causa de ganho. Né? E não é só Paulo que está falando isso, Pedro também vai dizer, depois eu vou mostrar aqui. Muitos fariam do Evangelho, da piedade, né? Do Evangelho causa de ganho. Aparta-te dos tais. Você tem toda a liberdade de se afastar de um lugar que está fazendo você de escravo, que está sugando você, né? Que coloca ali que se você não faz tudo o que eles estão mandando, você não está na fé. A fé bíblica é outra. É diferente. A fé bíblica é a fé que você crê em Cristo Jesus e você vive a sua vida pela fé. Essa é a fé bíblica. Agora, a fé é daquele lugar que você tem que fazer aquilo ali, senão você não está na fé. Isso é tradição de homem, isso é um evangelho anátema, entendeu? Então você não é obrigado a compactuar com essas coisas, com essas doutrinas hereges, né? Aparta-te dos tais aqueles que fazem do evangelho causa de ganho, né? Leia a Bíblia, eu desafio você. Tem muitos pastores que gostam de fazer desafio, não é? Muitos gostam de fazer desafio, faça um desafio com Deus e eu desafio você nisso. Eu te desafio a você ler toda a Bíblia e me mostrar onde é que está escrito que você tem que fazer barganha com Deus, que você tem que fazer troca-troca com Deus, que você tem que dar para os sacerdotes de Deus algo para receber de volta, né? No sentido, estou falando mais na questão da nova aliança, então você tem que dar dinheiro para receber algo em troca de Deus. Me mostra na Bíblia, eu te desafio, me mostra na Bíblia onde é que está escrito isso, que você tem que dar algo, para receber algo você tem que dar em troca, você tem que plantar para colher. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? Porque está escrito em Gálatas 6, aquilo que o homem semear ele ceifará. Sim, aí beleza, pega esse versículo isolado e vai dizer que você tem que dar dinheiro para receber algo de Deus financeiramente, é isso? Não é isso que o contexto está dizendo ali, meu filho, entendeu? Não adianta pegar texto isolado só dá problema, tem que ler a Bíblia inteira, se você não ler ela toda, você não vai entender o Evangelho, você vai ficar caindo nas mãos desses gananciosos, do catolicismo romano que prega um monte de tradição que não está na Bíblia, que foi entrando ao longo dos séculos e eles foram aceitando aos poucos, eles foram se corrompendo, hoje está o que está, entendeu? Você tem que ver o que está na palavra, não adianta vir com tradição, com um versículo isolado, não adianta, você tem que ver o que está na palavra, da onde não tem esse negócio de barganha, entendeu? Isso não existe, veja a palavra de Deus, leia toda ela para você ver, olha aqui o que está dizendo aqui, né? Paulo já estava profetizando antes aqui, dizendo que muitos viriam e fariam do Evangelho causa de ganho. O que é fazer do Evangelho causa de ganho? É você pastorear um grupo de pessoas e você usar de texto isolado para poder sugar o dinheiro das pessoas, fazer do Evangelho causa de ganho. Então eu vou pegar o dízimo que é da lei, que era alimento, eu vou pegar o texto isolado, que vou dizer que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Então daí a pessoa vai me dar todas aquelas pessoas vão me dar 10%, né? Eu vou pegar o envelope, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer esse envelope, vou fazer essa campanha.
e aí eu vou arrecadando dinheiro. É isso que tá na palavra? Ah, mas pastor, mas é digno receber? Claro que é digno. Contribuições voluntárias. Entendeu? Contribuições voluntárias. Paulo, ele trabalhava, como dizem em Atos, de construtor de tendas. Hoje, no mundo de hoje, seria, no mundo atual, seria pedreiro, né? Carpinteiro, alguma coisa nesse sentido. Paulo trabalhava e mesmo assim ele pregava o evangelho, né? Então você vê, por exemplo, eu nunca vou chegar perto de Paulo, né? Porque Paulo foi um dos principais servos de Deus em toda a história. Acredito que quem é que vai chegar perto de Paulo, né? Mas Paulo, ele pregava, ele trabalhava, ele pregava o evangelho, ele viajava, ele pregava, e não existia carro como tem hoje. Ele fazia o que ele fazia, ele sofria, ele apanhava, ele era preso, mas ele pregava a verdade, ele não era ganancioso, né? Então, você vê que hoje em dia, né, estão fazendo o evangelho causa de ganho. E aí penetram isso na cabeça das pessoas, que se a pessoa não fizer aquilo, a pessoa está roubando a Deus. Né? Se a pessoa ela não dá o salário dela, né, não dá o salário 13º dela, né, não dá o dinheiro que está na poupança, ela não está sacrificando para Deus, ela tem que sacrificar para Deus. Né? Olha só, a parte dos tais, aqueles que ganham, que fazem no evangelho causa de ganho, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, olha só, meu Deus do céu, olha isso, olha só. Eles dizem, você tem que ter uma mansão, você tem que ter todo um negócio próprio, você tem que ter tua empresa, você tem que ter um carro de 50 mil, de 100 mil, você tem que ter um carro de 1 milhão. Você tem que mostrar para o diabo, você tem que mostrar para os incrédulos que Jesus está na tua vida. Aí você vai para a Bíblia, aí Paulo diz assim, tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aí você vai por exemplo, ali para o Evangelho de Lucas, né? Jesus, ele tem um diálogo com um jovem rico, né? O que Jesus disse para o jovem rico? Né? Guarda os mandamentos e pega o que tu tens e doa aos pobres e tu terás um tesouro no céu. Né? Jesus não disse assim, ele disse, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Então, você é um cara milionário, né? Então você vai fazer o seguinte, né? Você vai crer em mim, né? E você vai pisar na cabeça do diabo e mostrar para os incrédulos aí, que aquele que crê em mim é milionário, que eu dou ouro, eu dou prata, você é milionário, é isso aí, prosperidade. É isso que Jesus falou para aquele jovem rico? Não, ele disse, pega o que tu tens e ajuda aquele que passa fome. E guarda os mandamentos. Santidade, temor a Deus, amor ao próximo. Entendeu? Então você vê, Paulo diz, tendo porém sustento, ou seja, o nosso alimento do dia a dia, e com o que nos cobrirmos, ou seja, o telhado da nossa casa, né? A coberta para nos taparmos, lençol, estejamos com isso contentes. Não devemos ser gananciosos. Mas é pecado ser rico, então? Não é pecado ser rico. Mas você não pode misturar você querer enriquecer através do Evangelho. Ou você que é membro de uma denominação, você quer enriquecer fazendo troca-troca com Deus. Eu faço sacrifício, vou fazer esse voto com Deus aqui de 1.000, 2.000, 5.000 e Deus vai me enriquecer, vai abrir porta. Mas não é isso o Evangelho. O Evangelho não existe isso. Lê a Bíblia e você vai ver. O Evangelho é arrependimento, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. O Evangelho é crer no Filho de Deus,
andar em santidade, ser uma nova criatura, crendo que Jesus prometeu a ressurreição, mesmo que a gente morra, a gente vai viver. Jesus disse, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Por quê? Porque Deus prometeu a ressurreição. Daniel 12, está lá em Daniel 12 a profecia da ressurreição. Depois você vai ver no Nova Aliança falando sobre a ressurreição. Tem outros profetas também falando da ressurreição em Oséias, né? Então, o Evangelho não é isso. É de você fazer esse troca-troca com Deus. Não, eu dou um voto com Deus aqui de 5 mil e Deus vai vai fazer dar uma forma que eu vou abrir uma empresa e eu vou ser rico. Não, isso não é o Evangelho, meu filho. Você pode se tornar rico, sim, não é pecado você se tornar rico, mas com trabalho. Não com troca-troca com Deus, você achar que você vai fazer um voto com Deus e Deus vai te enriquecer. E você vai... eu sou cristão aí, ó, mostrar para os incrédulos, viu? Se você se converter, você pode ser rico, né? Usar a tua fé. Não é isso o Evangelho. O Evangelho é arrependimento de pecado, é morte de velha criatura que vivia no vício do pecado, na escravidão do pecado. É uma nova criatura, você muda de vida, é metanoia, mudança de mente. Mudança de mente. Então você crê em Cristo Jesus. Cristo prometeu o reino de Deus, vai vir o reino de Deus para a terra, um reino eterno que não passará, como diz a Escritura, para aqueles que guardarem os mandamentos de Deus até o fim, que perseverar até o fim, andar em santidade, praticar a palavra de Deus. Estou sendo bem resumido aqui. Isso o Evangelho não tem. Nunca você vai ver na palavra escrito fazer voto com Deus para Deus te enriquecer. Isso não faz parte do Evangelho. Jesus ensinou que a gente tem que lutar por aquilo que é celeste, que é eterno, que o ladrão não rouba, que a traça e a ferrugem não corrói. O dinheiro, o ouro, essas coisas é corruptível. Jesus ensinou que nós não devemos lutar pelo que é corruptível. Mas é claro que nós estamos aqui na terra, nós vamos então trabalhar, vai se preparar, vai estudar para poder ter uma vida digna. Quem puder ser rico vai poder ajudar as outras pessoas. Claro, agora você não pode misturar isso com a questão de Deus, de fazer voto com Deus para Deus te enriquecer. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. E é isso que muitos têm ensinado hoje em dia, teologia da prosperidade, né? Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas ganâncias loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, que também é um sinônimo do Evangelho, a fé, o amor e a caridade, a paciência e a mansidão. Né? Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Entendeu? Então, aí você vê essas pessoas pregando, levando as pessoas a um evangelho anátema, a um evangelho mentiroso, fermentado, que foge da Bíblia, entendeu? Aí você vai, por exemplo, para a segunda carta de Timóteo, de Paulo para Timóteo, capítulo 4, diz assim, porque virá tempo, no verso 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, não querem ensinar, esses pastores, eles não querem ensinar o evangelho bíblico, eles não querem, porque não dá dinheiro, o evangelho bíblico não dá dinheiro, você tem que, se você não conseguir contribuição para você conseguir comprar alimento e roupa e pagar suas contas, você vai ter que trabalhar e pregar da mesma forma. Então eles não querem, eles querem viver só do dinheiro das pessoas, eles querem viver uma vida, e não só isso, eles querem viver o evangelho que tem que sugar as pessoas, fazer do evangelho causa de ganho, e eles ficarem ricos, entendeu? Então ele diz assim, Paulo diz assim, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina.
O que é essa doutrina? O evangelho bíblico, essa doutrina. Entendeu? Sem tradições de homens, sem tradições de instituições que se corromperam ao longo do tempo, sem esse evangelho fermentado de muitas denominações também, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias ganâncias, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é voltar às fábulas? É claro que a gente tem que entender que no contexto bíblico, né, Paulo lutava muito contra a questão dos gentios, dos judeus, perdão, que era a transição das alianças, da primeira para a segunda aliança. Então, tinha muito costume ainda de querer circuncisão na carne, guardar sábado, sacrifício de animais, aquela coisa toda, e guardar a lei de Moisés, aquela coisa toda, né? Então, o que é voltar às fábulas? Fábulas é aquilo que estava, por exemplo, no tabernáculo de Moisés, né? Altar, né? Sacrifício de animais, tem tantos exemplos da própria circuncisão, né, na carne. Então você vê, por exemplo, aí vamos pegar, vamos dar um exemplo, vamos pegar, por exemplo, a menorá e vão botar um óleo nela, vão dizer assim, isso aqui bota na sua casa, isso aqui vai te dar proteção, que é a presença de Deus. Isso é fábula, isso é fábula, isso não faz parte do evangelho. O altar, hoje muitas igrejas fazem do altar algo sagrado que não é. Eu duvido você me provar na escritura aqui no Novo Testamento que altar é sagrado. Não é. No Novo Testamento não existe altar. Não existe. Ou você acha que lá em Atos 4, quando os apóstolos se reuniam com as pessoas, tinha altar? Não tinha altar. Altar era algo da antiga aliança, do tabernáculo de Moisés, do templo de Salomão. Altar de incenso, altar de sacrifício, altar de holocausto. Eram para coisas. O incenso era uma figura da oração. O sacrifício, ele era no sentido da expiação de pecado. Expiação de pecado Cristo fez uma única vez, como diz em Hebreus, uma única vez ele fez sacrifício perfeito. Como diz na carta em Hebreus, o sacrifício era uma figura da realidade que veio em Cristo Jesus. Então você não pode voltar para as fábulas. Altar, o altar é isso, altar... Não, o altar não existe no Novo Testamento. O altar é só um lugar ali para a pessoa subir e pregar um pouquinho mais alto para as pessoas enxergar ela. Não deveriam fazer daquilo ali algo sagrado. Isso é fábula. Sacrifício, vamos voltar ao tempo do sacrifício, vamos sacrificar dinheiro. Isso é fábulas. Porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres conforme as suas próprias ganâncias, e desviarão os ouvidos da verdade, da palavra de Deus, e voltarão às fábulas. Mas se tu, sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Entendeu? Agora eu vou ler para vocês aqui, a gente não ficar muito longo, né, o nosso vídeo, né? Vamos ver aqui a carta de Pedro, né? A gente vai para 2 Pedro, capítulo 2. Aí você vai ver, te lembra quando Paulo diz assim, que muitos vão fazer do evangelho causa de ganho? Lembra? Olha o que Pedro vai dizer. E Pedro, olha só, você vai ver como Pedro concorda com Paulo. Né? Por quê? Porque é o Espírito de Deus que inspirou eles a escreverem isso. Então você vai ver 2 Pedro capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, ou seja, você lê os profetas da Antiga Aliança, o livro dos reis, ali, todo aquele contexto, e os profetas, você vai ver que sempre teve falsos profetas no tempo de Judá, no tempo de Samaria, toda aquela região ali, tá? Então,
na primeira aliança sempre teve falsos profetas. Jeremias combateu falsos profetas, né? E aí Pedro diz assim, porque houve entre o povo da primeira aliança falsos profetas, como entre vós, igreja, nova aliança, haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por que será blasfemado o caminho da verdade? Você não vê muitos ateus, muitos incrédulos, que dizem assim, por que eu vou ir para aquela igreja lá? Eu não vou. Bando de ladrão, bando disso, bando daquilo, corrupto. O caminho da verdade é blasfemado, diz aqui Pedro. Por quê? Por causa do mau testemunho desses falsos mestres. Tá na palavra, foi escrito há mais de 2000 anos, já estava profetizado aqui, ó. Né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Por que encobertamente? Porque usando textos isolados, de uma forma bonitinha de falar, aí as pessoas caem naquela lábia, creem naquilo ali, né? Então, encobertamente heresias de perdição, negando o Senhor que o resgatou, começam a pregar sacrifício em dinheiro, campanha disso, campanha daquilo, né? E etc, e etc. E que se você não frequentar aquele lugar, o diabo vai te pegar. Então começa essas heresias encobertamente, entram no seu subconsciente e você não nota. E aí você cai nessas heresias. E aí se torna o quê? Um escravo. Você torna um escravo mental e físico desse lugar e desses homens. E muitos seguirão as suas dissoluções, e pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E aí o que diz aqui? E por amor ao dinheiro, avareza, farão de vocês, ovelhas de Cristo, negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua petição não dormita. Paulo disse, porque muitos farão do evangelho causa de ganho. Aí Pedro diz, e por avareza, amor ao dinheiro, farão de vocês negócio com palavras fingidas. Está aqui na palavra, entendeu? Então assim, o que eu quero dizer? Se você está feliz frequentando um lugar, né, que suga as pessoas, que escraviza as pessoas, mas com palavras fingidas, com uma demonstração de um lugar ser bom. Se você está feliz nesse lugar, você tem todo o direito de continuar. Agora, se você está vendo esse vídeo e você diz assim, eu não aguento mais esse lugar, eu me sinto pesado nesse lugar, eu não aguento mais, sempre as mesmas coisas, sempre sugando a gente, eu estou sempre sem dinheiro. Você tem toda a oportunidade de estudar a palavra, verificar na palavra que isso que eles estão fazendo é anátema, é um evangelho anátema, é um evangelho corrompido, de homens que fazem da igreja uma empresa, que fazem das ovelhas de Cristo negócio, que fazem do evangelho causa de ganho. Entendeu? Então você tem toda a liberdade de sair desses lugares e procurar um lugar que não seja um lugar corrupto, um lugar que vai te ajudar de verdade, um lugar que muitas vezes vai ser um lugar desconhecido, um lugar pequeno, né? uma igreja, uma denominação menor, mas lá você vai ter não vai ter esses fardos que você tem, ou até mesmo, se possível, né, congregar com pessoas em lares também, né? Como quando possível eu faço, entendeu? Que é como acontecer na igreja primitiva. Tá bom, meus irmãos?
Infelizmente, estamos hoje rodeados de falsos mestres corruptos que fazem do evangelho causa de ganho, que fazem das ovelhas de Cristo negócio, né? Com palavras fingidas. É muito complicado, né? Mas a palavra de Deus, ela liberta. E se eu faço um desafio para você que nunca leu a Bíblia, né, ou leu muito pouco, leia ela inteira, toda ela. Mas vai levar 2 anos, não tem problema, leia ela, que você vai se libertar dos falsos mestres, você vai se libertar das heresias, você vai ser livre em Cristo Jesus, né? Ainda no livro de Gálatas, né, que eu li para vocês ali, o livro de Gálatas, né, no capítulo 5 diz assim, né: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. É claro que aqui o contexto está falando da servidão, no capítulo 4, que Paulo compara a lei, a primeira aliança, como escravidão, porque sempre tinha que ter aquela questão de todo ano comemorar as 7 festas, todo ano tinha que estar fazendo sacrifícios, tinha que colher e dar o dízimo, tinha que circuncidar no 8º dia o menino, e etc, 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 etc. Todo ano você tinha aquele ciclo, então você era escravo, né? Então Cristo te libertou, né? Aqui está falando desse contexto da questão do primeira aliança, mas Cristo, aqui também você vai ver tranquilamente que estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a metermos debaixo de jugo de servidão. Jesus, ele diz assim no Evangelho: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entendeu? Então não tem como você, não se conecta você verificar a palavra de Cristo dizendo que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, sendo que você vai num lugar que aquele lugar te escraviza. E aquele lugar diz que se você não frequentar tantas vezes por semana, em tais reuniões, o diabo vai te pegar, você está fraco na fé, se você não der o dízimo, se você não der o sacrifício, você não está na fé. Não se conecta a palavra de Cristo com a palavra desses homens. Então você tem que ver. Eu aconselho, né, você escolher a palavra de Cristo, né? É isso aí, meus irmãos. Espalhe esses vídeos aí para o máximo de pessoas que você puder. E se inscreva no canal quem não é inscrito, compartilha, curta, comenta. E eu desejo que todos vocês sejam abençoados por Deus, com muita saúde, com paz, né? Que o Espírito de Deus esteja sobre vocês, né? Abençoando-os, dando a vocês refrigério na alma, coragem para perseverar até o fim no Evangelho de Cristo, né? Porque a nossa fé é na ressurreição, nossa fé é no reino de Deus que Cristo prometeu. Amém? Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus permitir.